Você já deixou de falar em uma reunião porque achou que a sua ideia não era boa o suficiente? Já evitou aquela pessoa que queria conhecer porque pensou, ela nunca vai se interessar por mim? Já ficou horas remoendo um pequeno erro achando que todo mundo te julgou? A verdade é que quando você se sente inseguro, você fica preso em uma jaula que você mesmo criou. Antes que você pense que falar sobre confiança é papo de coach, alguns estudos descobriram que adolescentes com baixa autoestima têm mais chance de apresentar transtornos psiquiátricos. E isso não melhora quando viramos adultos. A falta de confiança te paralisa, te faz duvidar de cada decisão, comparar sua vida com a dos outros e viver com medo de ser descoberto como uma fraude. E tem mais. Albert Bandura, psicólogo de Stanford, descobriu algo fascinante. A crença na sua própria capacidade é a base da motivação, bem-estar e realização pessoal. Sem essa crença, você tem menos incentivo para enfrentar dificuldades. Mas a parte mais importante é entender que autoconfiança não é algo que você nasce com, e sim algo que você pode construir. Nos próximos minutos, você vai entender exatamente como seu cérebro é capaz de criar ou destruir sua confiança. Vou te mostrar o que a neurociência descobriu sobre autoestima e 3 estratégias baseadas em ciência que vão mudar a forma como você se enxerga e te dar as ferramentas para ser mais seguro e confiante. O primeiro passo é entender o que realmente está acontecendo no seu cérebro quando você se sente inseguro. Sabe aquela voz na sua cabeça que diz, você não é bom o suficiente? Ou, todo mundo percebeu que você falhou. Essa é a voz do seu crítico interno e ela não existe só na sua imaginação e pode ser bastante prejudicial para a sua saúde mental. Quando você se autocritica excessivamente, seu cérebro ativa a amígdala, uma estrutura responsável por processar medo e ameaças. A amígdala interpreta sua autocrítica como uma espécie de ataque emocional e dispara o sistema de estresse do corpo. Nesse momento, o sistema de ameaça do cérebro entra em ação, liberando hormônios do estresse como o cortisol. É quase como se você estivesse sob ataque. Seu corpo reage de forma parecida ao que reagiria se estivesse em perigo. Mas aqui está o pior. Seu cérebro tem um viés de negatividade embutido. Em estudos conduzidos pelo psicólogo John Cacioppo, imagens negativas produziram uma resposta muito mais forte no córtex cerebral do que imagens positivas ou neutras. Isso significa que seu cérebro está programado para dar mais atenção ao que dá errado do que ao que dá certo. Isso porque há milhares de anos ignorar uma ameaça podia te matar. Então seu cérebro evoluiu para errar pelo lado da cautela. O problema é que hoje em dia você não está fugindo de predadores. Você está lidando com e-mails, reuniões e conversas. Mas seu cérebro ainda reage como se cada erro fosse uma questão de vida ou morte. E isso cria um ciclo vicioso. Pessoas com tendência a ruminar possuem maior probabilidade de apresentar piores e mais intensos quadros depressivos. Você fica remoendo aquele comentário que fez na reunião, aquela mensagem que enviou, aquele olhar que alguém te deu. E quanto mais você rumina, mais seu cérebro reforça o padrão. O problema é que você não consegue construir confiança quando seu cérebro está constantemente em modo ameaça. É como tentar crescer uma planta em um solo tóxico. A boa notícia é que uma outra região, chamada de córtex pré-frontal, que está ligado ao pensamento racional e à forma como o cérebro regula as emoções, consegue criar espaço entre o pensamento e a reação emocional. Mas exige prática, e é exatamente isso que você vai aprender agora. Vamos passar por 3 estratégias baseadas em neurociência para construir confiança. Primeira estratégia: autocompaixão ao invés de autocrítica. Olha só, a maioria das pessoas acha que precisa ser dura consigo mesma para melhorar. Se eu não me criticar, vou ficar acomodado. Mas a ciência mostra exatamente o oposto. Kristen Neff, pesquisadora da Universidade do Texas, descobriu que autocompaixão oferece os mesmos benefícios que a autoestima elevada, como menos ansiedade e depressão e maior felicidade, mas sem as desvantagens, como narcisismo e comparação social. Autocompaixão não é se dar um passe livre.
É tratar a si mesmo da mesma forma que você trataria um amigo que cometeu um erro. Você seria cruel? Provavelmente não. Você diria, você é um lixo? Claro que não. Quando nos tratamos com empatia, reduzimos a reatividade emocional e melhoramos a regulação. E isso nos faz interpretar desafios com mais clareza e flexibilidade. Então, quando você cometer um erro ou se sentir inseguro, faça uma pausa. Coloque a mão no peito, respire fundo e diga mentalmente: isso é difícil, todo mundo passa por momentos assim. Eu estou fazendo o melhor que eu posso. Parece simples, mas essa frase ativa o sistema calmante do cérebro e desliga o modo de ameaça. Não é sobre fingir que está tudo bem, é sobre criar segurança emocional interna para que você possa crescer de verdade. Segunda estratégia: celebre pequenas vitórias. Celebrar pequenas vitórias pode ajudar a elevar sua confiança. O problema é que você provavelmente só se permite comemorar quando alcança algo grande, como passar em um concurso ou conseguir uma promoção. Mas deveria comemorar todas as suas pequenas vitórias do dia a dia. Quando você é gentil com alguém, cumpre seus deveres, ou lava uma louça grande e não comemora essas vitórias, você está privando seu cérebro do combustível que ele precisa para continuar. Cada vez que você reconhece uma pequena vitória, está criando evidência interna de que você é capaz. E é assim que a autoconfiança se constrói. Não em um único grande momento, mas em dezenas de pequenos momentos acumulados. Então, no final do dia, liste 3 coisas que você conseguiu fazer. Não precisa ser nada extraordinário. Pode ser, consegui focar por 1 hora sem distrações. Ou, tive uma conversa difícil que estava evitando. O simples ato de reconhecer já vai te ajudar no processo de aumentar sua confiança. E com o tempo, seu cérebro começa a procurar ativamente por essas vitórias. Terceira estratégia: exponha-se gradualmente ao desconforto. Aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. Você não constrói confiança pensando sobre ela. Você constrói fazendo coisas que te deixam desconfortável. O córtex pré-frontal, responsável pela tomada de decisões e autocontrole, só se fortalece quando você o usa. É como um músculo. Se você nunca levanta peso, não fica mais forte. Mas atenção, não estou falando para você se jogar de cabeça em situações que te apavoram. Estou falando de exposição gradual, pequenos passos consistentes. Se você tem medo de falar em público, não comece tentando palestrar para 500 pessoas. Comece falando numa reunião com 3 colegas. Se você evita iniciar conversas, não tente puxar papo com 10 estranhos hoje. Comece com um comentário, uma pergunta. Cada vez que você faz algo que te deixa desconfortável e sobrevive, seu cérebro registra: isso não foi tão perigoso quanto eu achava. E a próxima vez fica mais fácil. Então escolha uma coisa que você vem evitando por medo ou insegurança. Diminua ela para a menor versão possível, tão pequena que pareça ridícula. E faça hoje, e amanhã faça de novo. Daqui 1 semana, aumente um pouco. Com o tempo, seu cérebro vai aprender que aquilo não é tão difícil, nem tão perigoso como achava que seria. Olha só o que você aprendeu hoje. Primeiro, sua insegurança não é fraqueza de caráter. É seu cérebro ativando o sistema de ameaça através da amígdala quando você se autocritica. A solução é praticar autocompaixão para ativar o córtex pré-frontal e criar segurança emocional interna. Segundo, confiança se constrói em pequenas evidências acumuladas. Celebre suas pequenas conquistas, porque cada uma delas reforça a crença de que você é capaz. Terceiro, exponha-se gradualmente ao desconforto. Cada passo pequeno reconstrói as conexões neurais e ensina seu cérebro que ele superestimou o perigo. Agora, aqui está o que você vai fazer hoje. Escolha uma das 3 estratégias, apenas uma, e pratique ela. Confiança não é algo que você encontra, é algo que você constrói. Um passo de cada vez. E se você quer se aprofundar em como criar sistemas sustentáveis de transformação pessoal baseados em ciência, o Reservatório de Dopamina tem mais aulas sobre neurociência aplicada, hábitos e otimização cognitiva. O link está na descrição. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like e comenta qual das 3 estratégias você vai começar hoje.
Nos vemos no próximo vídeo.